Boa noite para todo mundo. Vamos então retomar o nosso estudo do Evangelho de Mateus. Hoje, excepcionalmente, a gente precisou realizar o estudo de casa, mas numa data muito especial, o pessoal da internet vai estar assistindo posteriormente, mas nós estamos gravando esse episódio no dia 1º de maio, que é sempre um dia muito especial para a nossa casa, aqui em Uberaba, né, que é o Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, já que 1º de maio se celebra, comemora a encarnação de Eurípides, né, o nascimento dele em Sacramento, e Eurípides é sempre um farol, né, a nos conduzir à embarcação em mar tenebroso. Nós estamos estudando atualmente o capítulo 17 do Evangelho de Mateus, os versículos de 14 a 21, e em muitas traduções, né, a gente encontra o endemoniado, o endaimoniado, epilético, em outras, eu até fiz uma modificação no primeiro slide, né, a gente vai seguir a linha da tradução o endemoniado lunático, né, e eu tive a oportunidade de explicar para vocês o porquê que essa tradução ela é mais feliz, né, nos primeiros versículos dessa passagem que a gente estudou. Queria chamar atenção para algo que eu não chamei atenção até hoje, que é essa estampa, essa imagem que eu coloquei no primeiro slide, né? Que é justamente a figura do pai suplicante, né? O pai de joelhos, atrás de Jesus, os discípulos, né? Mais adiante, alguns galileus, talvez ali no meio da cena, alguns fariseus, né? Alguns doutores da lei, acompanhando a cena. Que é o mote de toda a passagem, é a súplica do Pai, né? E a gente enfatizou o quanto a posição de humildade do Pai pode ter feito parte do combo de mobilizações terapêuticas em favor do menino que padecia de um distúrbio psicoemocional, né? Por quê? Porque junto com a enfermidade do jovenzinho, a gente precisa considerar também a enfermidade dos perseguidores desencarnados. E a posição de humildade do pai, a súplica do pai, sensibilizando esses desencarnados, favoreceram o processo que, no folclore espírita, né, a gente vulgarizou com o termo desobsessão, né, o processo de desobsessão do jovem. Nas últimas 2 semanas, a gente viu especificamente o versículo 16, em que a gente começou a tratar desse grupo de desencarnados. Nós estudamos durante 2 semanas um capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade, onde a gente viu Aulus, na companhia de Hilário, na companhia do André Luiz, prestar socorro, prestar auxílio a um grupo de desencarnados, ditos perseguidores de 2 encarnados, né, dentro da casa espírita. Hoje, especificamente, a gente vai avançar para o versículo 17, que é o versículo onde a gente vai ter a oportunidade de estudar especificamente a falha dos discípulos, né? Porque eles falharam com esse pai. Então, hoje nós vamos ver o versículo 17, né, que vai tratar especificamente da postura dos discípulos. Eles falharam com esse pai, né? O pai procura primeiro os discípulos, confia na possibilidade de que os discípulos auxiliassem no tratamento do filho, mas os discípulos falham, né? As razões dessa falha, a gente já vislumbrou um pouco nas semanas anteriores, né? Quando a gente viu que na terapêutica desses desencarnados, no tratamento médico-espiritual desses desencarnados, o amor, a ternura, a compreensão, a compaixão é elemento crucial. Se esses atributos não se fazem presentes, você não consegue nada. Você não avança no processo de cura, de acolhimento
seja do encarnado, seja do desencarnado, que padeça de distúrbios psicoemocionais, né? E aqui nós estamos tratando de igual maneira, seja encarnados, seja desencarnados, porque emoção é emoção, psiquismo é psiquismo, né? O espírito é o mesmo, encarnado ou desencarnado. Se a sua estrutura psicoemocional ficar abalada, o sofrimento é igual, né? E, portanto, o procedimento médico e espiritual é o mesmo. Mas Aloysio, eu não me sinto um médico espiritual. O André Luiz também já não se sentia mais médico, porque ele percebeu que existia uma medicina que além da dele, lá no livro Nosso Lar, mas ele foi capaz de pegar um balde, um utensílio doméstico para ajudar na asepsia do Ministério do Auxílio, né, de uma enfermagem do Ministério do Auxílio. Auxiliar qualquer um de nós pode, né? E qual que é o primeiro auxílio que a gente vai oferecer, sendo ou não um técnico em enfermagem espiritual, né? É o auxílio da prece, da oração. Esse a gente vai enfatizar muito no estudo de hoje, tá certo? Então, versículo 17. Em resposta, Jesus disse, olha que agora ele não vai falar com o Pai, hein? Ele vai se dirigir para os discípulos. Ó geração incrédula e pervertida, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui ele. Enfim, é o famoso puxão de orelha. Só que não é um puxão de orelha qualquer, dona Cíntia. É um puxão de orelha de Jesus. Ó geração. Então ele está falando, ó, vocês e todos esses que encarnaram com vocês, né? Que se encontram encarnados neste instante, nesse momento, né? Essa geração de espíritos encarnados. Vocês estão tendo uma oportunidade que as próximas gerações não terão, que é estar encarnado na mesma época em que Jesus estava encarnado, entendeu? Isso nunca mais vai se repetir. Isso só aconteceu uma vez na história da humanidade. Então, quem encarnou, quem dividiu o mesmo ambiente físico, quem caminhou ao lado dele, quem comeu com ele, quem conversou diretamente com ele no plano físico, tinha uma oportunidade que nenhum outro espírito teve nas encarnações ou nas gerações subsequentes, né? E aí Jesus os chama de incrédulos e pervertidos. Perversão no sentido de corrupção, no sentido de rompimento com as tradições de espiritualidade profunda do povo de Israel. Entenderam? Nesse sentido. E eles haviam se pervertido, eles haviam rompido o vínculo com essa espiritualidade profunda, porque se tornaram incrédulos, deixaram de acreditar. Acreditar em Deus, Aloysio? Não. Eles continuavam sendo monoteístas, coisa e tal. Mas deixaram de acreditar na possibilidade de transformação e de mudança do próximo. É a pior incredulidade. Quando você desacredita o poder de renovação do outro. Não há incredulidade pior. E o puxão de orelha é por isso. Então, Cristo enfatiza, olha, haverá um ponto, haverá um momento específico em que eu vou deixar o meu corpo físico aqui. E vocês vão prosseguir a obra. Vocês vão tomar adiante, né, a obra do Evangelho na Terra. Esse até quando estarei convosco quando é que vocês vão se decidir a amadurecer, a ter maturidade? Até quando vos suportarei? É um puxão de orelha. Até quando eu vou fazer um serviço que deveria ser feito por vocês? Se a gente pega esse puxão de orelha e desloca para os dias atuais, idem. Vale para nós também. Não fomos contemporâneos de Jesus. Imagino que não, talvez até tenha sido, sei lá, né?
mas não fomos, a princípio, contemporâneos de Jesus, mas somos contemporâneos de Chico Xavier, né? Nós, no caso, especificamente, dividimos o mesmo espaço urbano que ele, olha só, né? Nós dividimos a mesma cidade que ele. Uma geração anterior à nossa foram contemporâneos de Eurípides Barçanufo, né? Então, até quando nós vamos transformar essas figuras de escola, essas figuras tão especiais, em uma espécie de contrapeso ou de muleta, delegando para eles uma tarefa que nos cabe? Aí veio o desencarne do Chico e a gente percebeu nitidamente isso, né? Eu me lembro muito bem disso, em 2002, quando o Chico desencarna, e o movimento espírita, não só de Uberaba, mas principalmente de Uberaba, né? Mas no Brasil inteiro fica perdido. Foi alguns meses, assim, talvez um ano e pouco, em que o pessoal olhou um para o outro e falou: e agora? A ficha demorou um pouco a cair, de que agora era conosco, de agora em diante é com vocês. Entendeu? E um dos maiores desafios que a nossa geração, os encarnados de nosso tempo, não contando mais com a presença física de Chico Xavier, né? Ainda temos a presença física de um Divaldo Pereira Franco ainda, né? Mas até quando, né? Um dos maiores desafios que a nossa geração tem que enfrentar sozinha, né? Inspirada nesses grandes batalhadores, esses grandes tarefeiros, mas é uma tarefa que nos cabe, é justamente isso que a gente chama de desobsessão, né? O intercâmbio com uma parcela, uma porção da espiritualidade desencarnada que sofre tantos distúrbios psicoemocionais quanto nós. Lidar com os espíritos difíceis, né? Lidar com os espíritos que levaram para o mundo após o túmulo, para a vida após o túmulo, as dificuldades, as deficiências, as fragilidades que tinham antes, né? E aí nós vamos usar como referência cruzada para introduzir esse tema, né? O assédio dos desencarnados em sofrimento sobre os encarnados em sofrimento. É isso. Acho que eu defini bem agora. O assédio, a influência nociva, tóxica dos desencarnados em sofrimento sobre aqueles encarnados em sofrimento. Entendeu? Nós temos aí essa referência cruzada em Lucas, capítulo 11, versículos de 24 e 25. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando acolhida, e não achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então, quando um encarnado em sofrimento traz a casa mental em desajuste, em desordem, né? Como quem tem uma casa bagunçada, suja, né? O desencarnado partilha essa casa mental com ele. O desencarnado em sofrimento habita a casa mental do encarnado em sofrimento. E só encontra habitat, vamos dizer assim, só encontra meio de permanência, porque a casa mental desse encarnado está uma bagunça, está caótica, está imunda. Aí o versículo, os dois versículos que a gente encontra no Evangelho de Lucas, diz, olha, e aí um desencarnado desse, que por algum momento se distraia, talvez com assédio a outros encarnados, quando tenta de novo estabelecer a simbiose, tenta de novo acoplar o seu psiquismo ao psiquismo do desencarnado, talvez não o consiga,
porque encontra a casa varrida e adornada. Ou seja, encontra a casa em ordem, higienizada. A casa mental em ordem e higienizada, saneada. Aí não encontra mais ambiente. Então, eu usei esse versículo para a gente dizer assim: muito do trabalho da casa espírita, esse trabalho de estudo que a gente realiza, as palestras em reuniões públicas, o passe terapêutico, as reuniões de desobsessão, as privadas e as abertas ao público, né, mas todas têm o seu benefício, cuidam de adornar e higienizar, varrer a casa mental de quem procura a casa espírita, entendeu? A casa espírita é um ambiente onde as pessoas vão para higienizar, organizar, enfeitar, embelezar a sua casa mental, para que um desencarnado em sofrimento ali não encontre guarida, ali não encontre habitar. Como quem detetiza baratas, né? Eu contei para vocês o drama que eu estava vivendo aqui em casa, mas a primeira providência é a casa está impecavelmente arrumada, limpinha. Porque se a casa estiver suja, né, Sadão? As baratas vão querer ficar. Se a casa estiver limpa, as baratinhas vão embora. Elas não vão querer permanecer ali. Essa relação do desencarnado com o encarnado é igual. Tá certo? Pois bem, para a gente prosseguir, nós vamos trabalhar hoje com um texto apenas também, como a gente fez nas semanas anteriores, né? Que é o capítulo 7 do livro Boa Nova, do Humberto de Campos, A Luta contra o Mal. É um capítulo muito interessante, porque trata justamente dessa atividade, desse filão de trabalho da Casa Espírita, que é a luta contra o mal através da evangelização de espíritos desencarnados. Já que hoje é 1º de maio, estamos falando de Eurípides, né? Aí a gente lembra de Sacramento, do trabalho da querida Alzira, de quem eu gosto muito. Então, tem essa coisa da educação, da evangelização de espíritos, sejam encarnados, sejam desencarnados. Essa lição trata especificamente da evangelização de espíritos desencarnados. Só que a evangelização de espíritos desencarnados passa, inevitavelmente, pela educação dos encarnados. No final da leitura, vocês vão entender isso que eu acabei de dizer. Tá bom? Então vamos lá, gente. De todas as ocorrências da tarefa apostólica, os encontros do mestre com os endemoniados, ou endemoninhados, né? Na escrita da década de 30, 40, né? Humberto Campos, constituíam os fatos que mais impressionavam os discípulos. A palavra diabo era tão compreendida na sua justa acepção. Era então compreendida na sua justa acepção. Então, Humberto Campos de cara, ele está falando, os encontros do mestre com os endemoniados era aquilo que mais chamava a atenção, mais despertava a curiosidade, o interesse dos discípulos. Ainda é assim. De todos os episódios, né, todos os fenômenos que acontecem na casa espírita, talvez aquele que mais chama a atenção do grande público e que mais atraia o interesse de alguns discípulos seja as manifestações encarnados, né? Desencarnados em condição de sofrimento. Segundo o sentido exato da expressão, era ele o adversário do bem, o diabo, né? O adversário do bem, simbolizando o termo dessa forma, todos os maus sentimentos que dificultavam o acesso das almas à aceitação da boa nova. E todos os homens de vida perversa que contrariavam os propósitos da existência pura.
que deveriam caracterizar as atividades dos adeptos do Evangelho. Então, processos de desobsessão, ou, para usar um termo bíblico, né, processos de libertação dos demônios, né, de cura dos endemoniados, eram encarados pelos discípulos, como ainda são por muitos espíritas, como uma espécie de combate contra o adversário, uma luta contra o demônio, contra o diabo, contra o espírito mau, perverso, ruim, o inimigo de Deus, né? Então, nós ainda não conseguimos superar isso. Isso que eu até falei na semana passada, né? Essa síndrome do exorcista, né? O espírita exorcista, isso é uma herança quase que medieval, que a gente conserva no meio espírita ainda. Os desencarnados que atuam de forma infeliz sobre o psiquismo de um encarnados são demônios, inimigos de Deus e, portanto, adversários do espiritismo ou adversários do cristianismo. Essa é a visão que se tem, mas é uma visão que precisa ser superada. O movimento espírita do terceiro milênio, o espiritismo do século XXI, precisa superar essa perspectiva. Se quiser ter uma atuação mais eficaz, mais competente no campo da evangelização de espíritos desencarnados, né? E aí Humberto Campos continua dizendo assim, perdão, dentre os companheiros do Messias, Tadeu, e aqui nós estamos falando de Judas Tadeu, né? Era o que mais se deixava impressionar por aquelas cenas dolorosas. Aguçavam-lhe sobremaneira a curiosidade de homem os gritos desesperados dos espíritos malfazejos que se afastavam de suas vítimas sob a amorosa determinação do Mestre Divino. Então, ele era afetado, mais sensibilizado por esses momentos em que Jesus expulsava demônios. Né? Mais do que as curas de cegos, a cura de paralíticos, mais do que a transformação de água em vinho, a multiplicação de pães, o que mais impressionava Tadeu era esses processos de expulsão de demônios. Mas despertava interesse nele por quê? Porque ele era curioso. E a curiosidade, olha bem o que eu vou dizer, a curiosidade pode ser algo muito tóxico, muito nocivo para o movimento espírita. A especulação, sabe? Pode ser um negócio muito nocivo. Luiz, como é que essa curiosidade de homem, isso que o Humberto Campos está chamando de curiosidade de homem ou curiosidade humana, como é que afeta, por exemplo, o movimento espírita atual? Esse interesse para saber, por exemplo, quem foi a encarnação de quem, é a típica curiosidade humana, típica curiosidade de homem. O interesse para saber como é que fulano ou ciclano está no mundo espiritual após o desencarne, se o Chico foi recebido ou não pela sua mãezinha, se o Chico está numa esfera terrena ou em outro planeta. E esse tipo de curiosidade, ele vai ser atendido, mas às vezes por espíritos brincalhões, espíritos pouco sérios, que atuam junto a médiuns ingênuos, para não dizer levianos, e satisfazer a curiosidade humana. E sabe que isso é uma estratégia de dispersão para tirar o foco, a concentração do movimento espírita. Porque o nosso foco, a nossa concentração, tem que ser o estudo das leis morais. Essas discussões que só servem à curiosidade humana tiram o nosso foco, roubam a nossa concentração. Aí a gente se debruça sobre isso,
gasta tempo com isso, às vezes entra em contenda, em debate, em discussão, em briga por causa disso, e aquilo que deveria estar roubando a nossa atenção, que é as leis morais, fica negligenciado. Entendeu? Foi o que aconteceu com Tadeu. E Humberto Campos encerra dizendo assim, esse slide. Quando os pobres obsidiados deixavam escapar um suspiro de alívio, Tadeu volvia os olhos para Jesus, maravilhado de seus feitos. Maravilhado, né? Então encantado, né? Embevecido, né? Numa posição de alumbramento, né? Ou de deslumbramento também. Deslumbrado, que coisa impressionante, né? Olha o que ele fez. Ele expulsou o demônio, expulsou Satanás, expulsou o diabo. Ele não percebia que da laranja, ele estava mais atido à casca do que ao suco. Ele estava mais preocupado com a manifestação mediúnica em si, do que propriamente com o fundo moral que estava ali contido. Esse fundo moral, Tadeu não percebia e não sabia valorizar. Ele só queria saber do endemoniado desmaiando de alívio depois do espírito, né? Aí vem a ingenuidade, a nossa imaginação fértil, imaginar o espírito saindo do corpo dele, né? Desincorporou, né? Isso é de uma ingenuidade. O espírito em um entra no corpo do outro, gente. Isso é só para quem assiste Ghost na sessão da tarde, né? O processo em si não é assim que funciona, tá certo? E continua Humberto Campos, agora a gente já vai começar a entrar no diálogo, né? No estudo que Jesus conduz junto a Tadeu e os demais discípulos. Certo dia, em que o Senhor se retirara com Tiago e João para os lados de Cesareia de Filipe, uma pobre demente lhe foi trazida, a fim de que ele, Tadeu, anulasse a atuação dos espíritos perturbadores que a subjugavam. Enfim, a coisa ficou complicada para o lado do Tadeu. Jesus não estava, ele tinha se deslocado com Tiago e com João para Cesareia de Filipe, e aí alguém trouxe uma moça sob influência de um desencarnado infeliz, tão sofredor quanto ela, para que ele desse um jeito no problema. Entretanto, apesar de todos os esforços de sua boa vontade, né? A gente imagina o Tadeu, sai capeta, né? Jogava água, né? Mostrava a Torá para o espírito, e nada. Tadeu não conseguiu modificar a situação. Quando eu li isso agora, sabe do que eu me lembrei? A turma que acompanha o The Chosen, que gosta do The Chosen, levanta a mão aí, quem assiste o The Chosen? Vocês lembram aqueles primeiros episódios lá, que o José de Matéia, ele é levado para ajudar na desobsessão da Maria de Magdala. E ele toma um caldo, né? Danado, ele toma uma surra do desencarnado, que ele faz de tudo e não consegue. Não era assim? Foi mais ou menos a situação do Tadeu. Ele fez de tudo, né? Deu cambalhota, assovio, né? Estalou os dedos, bateu palma, esse circo todo que muitos médiuns fazem em muitas casas espíritas, Brasil e mundo afora, né? Esse espetáculo pirotécnico, né? Gestual, discursivo, para alguma coisa que é muito mais simples, que exige muito mais simplicidade, né? Mas o Tadeu não teve sucesso. Observando o fato, Tadeu caiu em sério e profundo cismar. Tadeu perguntou, como é que ele faz? O que ele tem que eu não tenho, né?
Por que que ele consegue e eu não? Por que razão o mestre não lhes transmitia automaticamente o poder de expulsar os demônios, malfazejos, para que pudessem dominar os adversários da causa divina? O Tadeu, ele não é bobo. Ele falou, gente, se ele vai estar viajando, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Numa situação dessa, se ele tivesse me ensinado os Paranauê, né? Se ele tivesse me ensinado a mágica dele, eu resolvi o problema. Mas não. Ele guarda isso só para ele. A Elaine está me lembrando aqui no chat, realmente, foi o Nicodemos, né? O Nicodemos, isso mesmo, né? José de Arimateia, não. Então, o Tadeu, ele faz questionamento. Por que que Jesus não habilita, dá um curso intensivo, um workshop, né? De desobsessão, para ensinar os discípulos, cada um a ter esse mesmo poder? Por quê? Ele não faz isso, não é mais fácil? Pois bem, vamos ver então, por que não? Quando Jesus volta, os dois sentam para conversar. O Tadeu relata o que aconteceu, e aí Jesus pergunta para o Tadeu assim: Tadeu, qual o principal objetivo das atividades da tua vida? Meu filho, o que que você quer da vida? O que que você quer da vida? É isso? Só isso? Vocês lembram quando eu comentei há muito tempo atrás que minha vontade é que toda casa espírita tivesse no frontispício, assim, na entrada, aquela pergunta de Jesus, né, no Evangelho de Mateus, que buscar, em João, que buscais? O que que você quer da vida? Você veio fazer o quê aqui? Dar show, espetáculo para expulsar espírito? É só isso que você quer? E aí o Tadeu responde para Jesus: Mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no coração. Ah, tá. Então é diferente. Então você quer outra coisa. Você está perdendo o foco disso. Está perdendo a concentração. Seu olhar está saindo do alvo e está se desviando para uma outra coisa. Casa espírita. Qual é o objetivo, o propósito da casa espírita? Realizar o reino de Deus nos corações. Esse é o foco. Se de repente a casa espírita começa a, a desviar sua atenção, a perder sua concentração e priorizar o espetáculo cênico da desobsessão, ela está desviada, está olhando para outra coisa, que não é o principal. Tanto que Jesus vai dizer para Tadeu, então, a partir de então, se procura semelhante realidade, por que a reclamas no adversário em primeiro lugar? Ah, quando é que a gente perde o foco, a concentração? Quando a gente começa a se preocupar em realizar o reino de Deus no outro, e não em nós. Que buscais, né? Vamos imaginar que o centro tem lá, no sua fachada. Que buscais? Ah, eu vim aqui para expulsar demônio. Eu vim aqui para estabelecer o reino de Deus no coração dos outros. Está equivocado. Está equivocado, e porque está equivocado vai dar muito trabalho. Porque está equivocado vai prejudicar o andamento das coisas. A gente vai para a casa espírita para estabelecer o reino de Deus em nós, não nos outros. Esse é o propósito. Se buscamos atingir, olha, aliás, um pouquinho antes, né? Olha, seria justo esqueceres as tuas próprias necessidades nesse sentido?
Se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor em nosso Pai, indispensável se faz reconheçamos que todos somos irmãos no mesmo caminho. Tadeu, a necessidade, a fragilidade, o tormento que você está enxergando no outro pode estar em você também. E o que você tem feito em favor de si mesmo, em favor da própria desobsessão? O quê? Gente, a gente chega à ingenuidade, à infantilidade, dizer eu vou para o centro porque o meu marido, minha mulher, meu filho está desequilibrado, eu vou lá buscar recurso para equilibrar ele. Quando ele quiser buscar recurso, ele vai buscar com as próprias pernas e deixa que Deus vai dar bons motivos para ele fazer isso. Quando eu vou na casa espírita, eu vou para buscar recurso pessoal, para saber lidar, como conviver com a desorientação psicoemocional dele. Entendeu? Eu vou no centro para me fortalecer, para me estruturar, para estabelecer em mim um campo íntimo de paz e equilíbrio que me favoreça na convivência com aquele parente, com aquele familiar que não quis me acompanhar. É por isso que ele vai para o centro. Não tem outra razão. Aí o Tadeu insiste, né? Senhor, os espíritos do mal são também nossos irmãos. Você vê que existia, por parte dos discípulos, uma certa ingenuidade, né? Uma pureza, né? Então, uma pureza no sentido de uma falta de experiência com esse trabalho. Experiência que depois vai abundar, né? Depois vai transbordar de todos eles, né? Mas nesse momento eram crianças. E Jesus responde para Tadeu: toda a criação é de Deus. Quer dizer, claro que são irmãos. São filhos do mesmo pai. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a da redenção pelo bem. Tadeu, esses demônios, entre aspas, são nossos irmãos, sim. Se por hora eles não se parecem conosco, porque cultivam sentimentos ruins que nós não cultivamos mais, vamos entender que um dia nós cultivamos também. Se nós fomos capazes de da transformação, por que eles não? Se eu fui capaz de me modificar até o ponto em que eu me encontro hoje, por que eles não? Acaso poderias tu duvidar disso? O discípulo do evangelho não combate propriamente o seu irmão, como Deus nunca entra em luta com seus filhos. Aquele apenas combate toda manifestação de ignorância, como o pai que trabalha incessantemente pela vitória do seu amor, junto da humanidade inteira. O pessoal entende muito errado aquele versículo das epístolas de Paulo lá em Timóteo, né? Que ele fala, combati o bom combate. Fica a ideia de que ele combateu espíritos maus. Não. O bom combate, o combate que a gente deve realizar é um combate interior. É um combate contra as tendências infelizes. É um combate contra as fragilidades emocionais que a gente tem. Você não vai lutar contra o outro. Aqui nesse ponto, a fala de Jesus explica o título de Humberto de Campos para a lição. A luta contra o mal. Que mal? O que habita em mim. É a única luta contra o mal que eu vou realizar. É a luta contra o meu mal. Entendeu? Os meus vícios, as minhas inclinações infelizes. Mas o Tadeu não estava satisfeito, né? É como se ele quisesse. A gente faz muito isso, né? Como que ele quisesse que Jesus desse a resposta que ele esperava, não a que Jesus estava dando. Então ele insiste em perguntas, em questionamentos, para ver se ele acha na fala de Jesus alguma adesão à perspectiva, ao ponto de vista dele, Tadeu. Mas Jesus só contraria a expectativa dele, né?
Ele faz assim, mas não seria justo convocarmos todos os gênios malfazejos para que se convertessem à verdade dos céus? Aí ele apela, né? Ele fala, ó, é a religião de estádio, sabe? Não seria interessante? Vamos fazer assim, senhor Murilo? A gente vai lá para o Rio de Janeiro, pega todos os encarnados em condição de desequilíbrio, leva tudo para o Maracanã, lota arquibancada e gramado. Aí a gente vai lá, faz uma prece, estende a mão, dá um passe poderoso e cura todo mundo ao mesmo tempo. É assim? Uma vez eu vi uma igreja cristã, né? E não, vi o nome da igreja, Jesus, não sei das quantas, aí vi embaixo assim, Jesus para as multidões. Isso é um perigo. Jesus não veio para as multidões, ele veio para os corações que se sensibilizaram com a proposta do evangelho, que quase sempre não é a multidão, é um grupo pequeno. Só que é grupo pequeno após grupo pequeno, é passo após passo, é miudinho. Um passo miúdo, outro passo miúdo, uma conquista miúda, outra conquista miúda, e no curso dos séculos se realiza a grande transformação, tijolo por tijolo. Não existe evolução por atacado, gente. Isso não existe. E aí Jesus responde para ele: por que motivo não procede Deus assim? Uai, Tadeu, é mesmo, né? Por que Deus não fez isso até hoje? Deus é incompetente, hein, Mateus? Hein, Tadeu? Por que Deus não fez isso até hoje? Jesus acrescenta: porventura teríamos nós uma substância de amor mais sublime e mais forte que a do seu coração paternal? Tadeu, jamais ouvidemos o bom combate. Ó o bom combate. Tadeu, não é um que vai estender a mão e curar os outros. É cada um que vai arregaçar as mangas, colocar a mão na enxada, na charrua e curar a si mesmo. É isso. Se alguém te convoca ao labor ingrato da má semente, não desdenhes a boa luta pela vitória do bem, encarando qualquer posição difícil como ensejo sagrado para revelares a tua fidelidade a Deus. Abraça sempre o teu irmão. E, Tadeu, enquanto você luta para combater as suas tendências inferiores, pode ser que você esteja ao lado de alguém que não quer realizar essa luta. Pelo contrário, que cultiva tendências inferiores, que se compraz nelas. E aí? Você vai fazer o quê? Jogar na lata do lixo? Você vai conviver. Deus te colocar do lado dessa pessoa. Você realiza o bom combate. Você realiza a luta íntima. Ele não. Fazer o quê? Abraça sempre o teu irmão. Hã? Eu falo pra você, gente, o evangelho é muito exigente. E aí prossegue na mesma fala, Jesus, né? Ele faz um discurso mais longo e diz assim: segue o teu caminho no mundo atento aos teus próprios deveres. Não ouvides o teu próprio trabalho. Faz a tua parte. Tadeu, cuida da sua vida. Né? Tem uma frase do Voltaire, agora eu não me lembro em qual livro que. Acho que é o Cândido. Sim. Lá no Cândido, do Voltaire, Cândido Otimista, né? Ele fala assim: cuida do seu jardim e as borboletas virão. Cuida do seu jardim e as borboletas virão. Não é do jardim dos outros. Né? Porque se o jardim do outro está cheio de espinho e pedra, você vai usar a violência para limpar o terreno baldio do outro? Não pode. Ninguém te perguntará pelas obrigações que tocam a Deus, mas unicamente pelo mundo interior que te pertence a ti mesmo.
Tadeu, cuida de você. E espontaneamente, a sua melhoria, a sua transformação, poderá influenciar e sensibilizar quem está ao seu redor. É quase que dizendo para Tadeu, né? Jesus dizendo, Tadeu, esse é o meu segredo. Essa é a minha fórmula, Tadeu. É isso que eu faço. É só isso. Eu cuido de mim. Aceita a luta sempre que fores julgado digno dela e não te esqueças, em todas as circunstâncias, de que construir é sempre melhor. Quem luta contra os espíritos malfazejos quer destruir, quer fazer uso da violência. Agora, quem foca em si mesmo, quem converte a atenção para as próprias realizações no campo do espírito, esse está construindo, esse está edificando algo novo em si, que é o propósito do Evangelho. Terei errado externando meus sentimentos de piedade para os espíritos malfazejos? Ele pergunta para Jesus, né? Então eu fiz errado. Não devemos, então, convocá-los ao bom caminho? Mas, mestre, quando eu fui lá, a mulher veio aqui doente, e eu comecei a falar para ele, se arrependam, se arrependam. Foi errado o que eu fiz. Né? Ele estava cheio de boas intenções, ele queria ajudar. O foco não é esse, a questão não é essa. Boa intenção, todo mundo que vai para uma casa espírita, gente, vai com boa intenção. Quem vai para um trabalho mediúnico, vai com boa intenção, quer ajudar, quer socorrer. Mas há uma diferença entre querer socorrer e saber socorrer. Existe método, existe técnica, existe procedimentos que são mais felizes, são mais úteis, né? Então, ó, Jesus responde para ele assim: nunca reuni o colégio dos meus companheiros para provocar as manifestações dos que se comprazem na treva. O adversário é sempre o necessitado. Olha, adversário quer dizer diabo. Diabo quer dizer o adversário, o que divide, o que perturba. O adversário é sempre um necessitado que comparece ao banquete das nossas alegrias. Se uma entidade dessa, através de um encarnado difícil, por exemplo, né? Porque tem dia que a gente percebe, aquele parente, aquele colega de trabalho, e hoje ele está atuado, ele está atacado, está virado no giraia. Hoje, os irmãozinhos sofredor deram um encosto nele, né? Assim que a gente fala. Ele não está fácil hoje, não. A gente tem que olhar assim, meu Deus, está à minha frente, eu visualizando um necessitado encarnado e possivelmente ao redor dele, junto dele, os necessitados desencarnados. A pergunta que eu tenho que fazer é, se eles estão necessitados, se eles estão famintos, se eles estão sedentos, eu tenho que oferecer? Gente, Adriana, eu tenho que oferecer? Se eu não tiver o que oferecer, isso é sinal de que eu sou tão necessitado, tão faminto e tão sedento quanto eles. Nunca lhe fechei as portas do coração, encarando a sua vinda como uma oportunidade de trabalho, de que Deus nos julga dignos. Tadeu, o meu segredo é esse. Quando alguém me traz um encarnado sob influência de um desencarnado sofredor, Jesus dizendo para Tadeu, eu nunca fujo da raia. Se é para amar, se é para olhar com ternura, se é para abraçar com companheirismo, é isso que eu vou fazer. Agora, esse vai de reto, né? Aliás, uma coisa interessante, assim, arreda-te daqui, né? Já viram essa expressão? Arreda-te daqui. Na verdade, é uma distorção fonética de uma expressão do aramaico, arreret. Jesus, ao dizer assim, arreda-te, Satã, ele não está dizendo arreda-te, Satã.
Sabe o que quer dizer? Ahered, aproxima. É o inverso. Vem cá. A gente diz, né? Arreda de Satã. Arreda daqui, capeta. Jesus vai dizer, não, vem cá. Aproxima, vem cá. Vem para junto de mim. Vem para o meu coração. É outra história. Olha, e para a gente ir finalizando a lição, Senhor, vossas palavras são sempre sábias. Tadinho, Tadeu, né? Vossas palavras são sempre sábias. Entretanto, de que necessitarei para afastar, ó, como ele entendeu errado, afastar as entidades da sombra quando o seu império se estabelece nas almas? Jesus responde: para isso necessitas da edificação do reino no âmago do teu espírito, sendo este o objetivo da tua vida, não outro. Só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Não é afastar ela, é converter uma alma à verdade. Aí Jesus fala para Tadeu: vai, trabalha sem cessar pela tua grande vitória. Zela por ti e ama teu próximo, sem olvidares que Deus cuida de todos. Sem olvidar, sem esquecer que Deus cuida de todos, né? Para a gente fechar, antes de o último slide, né, o fechamento, eu me lembro do seu Miguel querido aqui do Grupo Espírita de Sheila, aqui em Uberaba, que conviveu muito com aquela equipe, aquela mesma equipe de cooperadores do seu Mariano da Cunha Júnior, lá na Fazenda Santa Maria, próximo a Sacramento. Quem conhece um pouco mais o espiritismo aqui no Triângulo Mineiro vai saber bem do que eu estou dizendo, né? Mariano da Cunha Júnior, tio de Eurípides Barçanufo, ele tinha uma equipe de médios que trabalhava com ele, no amparo, todo tipo de sofredor, ali na região de Santa Maria, de Conquista, da cidade de Conquista, Jubaí, né, Engenheiro Lisboa, aquelas currutelas todas ali, né? E aí, um dia chegaram com uma menina, eu vou usar o aspas, né? Endemoniada, uma menina novinha, de uns 15 anos, e ela estava assim, atuada, né? Sob a influência de vai saber quantos espíritos, né? E levaram ela amarrada até a porta da casa do seu Mariano, lá em Santa Maria. E aí aconteceu que o seu Mariano estava saindo para um parto. Ele, como Eurípides, né? Ele ia socorrer, ele era parteiro, né? Ele estava saindo para fazer um parto e não tinha condição de prestar aquele socorro. Aí ele mandou buscar o seu Luizinho. O seu Luizinho tinha 1,50 m, assim. O seu Luizinho era um pouquinho menor que o Tonzinho, gente. 1,50 m, 1,60 m, assim, baixinho. O seu Luizinho andava sempre com um chapéu coco, assim. E aí o seu Mariano falou assim: ó, manda buscar o Luizinho, para ele prestar esse socorro no meu lugar. E o seu Luizinho veio. E a menina lá amarrada, rosnando, né? E aí, quando o seu Luizinho chegou perto dela, a família toda chorando, vendo aquele desespero, o seu Luizinho, a primeira coisa que ele mandou foi desamarrar ela. Desamarra ela. Aí desamarraram, a menina saiu correndo e subiu num pé, assim, escalou no IP. Escalar o IP, vocês imaginem a situação que ela se encontrava, né? Então ela ficou bem alto, né? Porque as primeiras galhadas do IP são altas, assim, ela ficou no alto, assim, e a família começou a gritar, porque a menina ia se jogar lá de cima. Aí o seu Luizinho, seu Murilo, tirou o chapéu. Não, primeiro ele falou assim: desce daí, fia. Aí ela obedeceu. Os espíritos que estavam nela possessa, né? Ela desceu da árvore e veio rastejando até o pé do seu Luizinho. Quando ela chegou perto do seu Luizinho, ele tirou o chapéu coco e falou assim, mas com amor, assim: sai daí, coisa ruim, entra aqui no meu chapéu. E pôs o chapéu coco na cabeça. A menina desmaiou, de exaustão.
E ele entrou sozinho para dentro do Centro Espírita Fé e Amor para fazer uma oração e conversar com esses espíritos. Quando o senhor Miguel me contou essa história, eu já fiz as conexões todas, né? Casa mental, chapéu, a casa mental. Ele atraiu talvez uma multidão de espíritos para o psiquismo dele. Gente, para fazer um negócio desse, primeiro, você tem que ter uma autoconfiança, uma segurança mediúnica, e é de poucos. Uma segurança moral, de que você não tem brechas, não tem fissuras psíquicas para qualquer sugestão infeliz, que é o contrário, o seu poder de influência é maior. Então ele entra para o centro com uma multidão junto com ele e vai prestar socorro sozinho. Mas é um espírito diferenciado, seu Luizinho. Isso é coisas do, sabe, de um tempo no movimento espírita, um primeiro momento do movimento espírita no Triângulo Mineiro, por exemplo, que não volta mais. Já foi apropriado para aquele momento, né? Engraçado que uma vez eu fui fazer uma palestra no Centro Espírita Senhor Mariano, em Garapava, no estado de São Paulo, do outro lado do Rio, né? E eu contei essa história. Como eu queria contar histórias do Senhor Mariano, né? Porque o centro chama Senhor Mariano, eu contei essa história. E quando eu terminei, um senhor, um rapaz, chorando, se aproximou de mim, chorando, e falou assim: essa história que você contou é verdade. Falei, que bom, porque eu escutei de ouvido, né, de outra pessoa, que bom que ela é verdade. Falei, mas como é que você sabe disso? Você conheceu esse pessoal? Ele falou, sim, o seu Luizinho é meu pai. Eu tive a oportunidade de conhecer o filho do seu Luizinho lá em Garapava. E eu contei essa história, gente, para encerrar com essa atmosfera sacramentana, né? Essa atmosfera barçanufiana, Santa Maria, Mariano da Cunha Júnior, seu Luizinho e tantos outros, né? E a gente encerrar com a fala de Eurípides, maravilhosa, através da mediunidade do. Aliás, aqui, esse aqui não é através da mediunidade do Chico, isso aqui é através da mediunidade da Corina Novelino, no livro O Apóstolo e a Missão, né? Em que Eurípides diz assim, numa mensagem: tenhamos para com nossos irmãos ainda frágeis a ternura do amor que examina e compreende. Tenhamos para com os nossos irmãos ainda frágeis a ternura do amor que examina, acha os defeitos, encontra as fragilidades, reconhece as patologias, mas compreende. Tá certo? Que Eurípides Barçanufo abençoe nosso grupo uma vez mais e que o pessoal de casa que acompanha esse estudo receba nossa energia de amor e de fraternidade, gente. Até a semana que vem. Beijão para todo mundo.